Fala aí, pessoal, professor Wagner Moraes, para falar aqui do meu projeto Roteiro de Inhaúma. É um projeto de educação patrimonial que eu faço desde 2017 no Colégio Estadual Olavo Josino de Salles. Então, eu vou trazer aqui um pouco da história, uma breve história sobre Inhaúma, né, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. E como é que se dá essa minha aula, esse projeto? Então, eu falo da freguesia rural de Inhaúma, você pode ver aqui pelo mapa, né, que era uma área bem grande, né? Então pegava inclusive o litoral ali da Baía de Guanabara, então aqui ficava a freguesia rural de Inhaúma, ok? E aí depois eu mostro como é que se deu essa diminuição territorial até o atual bairro de Inhaúma, que fica só nesta pequena área aqui, que é o atual bairro, né, segundo as leis municipais, ok? E eu me baseio muito no trabalho da doutora Raquel de Lima, né, a professora que ela faz a sua tese de doutorado na UF, ok? E ela se baseia também muito no trabalho do professor doutor Joaquim Justino dos Santos, que faz a sua tese na USP. O professor Joaquim Justino, ele é ex-morador do bairro de Inhaúma, hoje é professor da Unirio, e a professora Raquel, que inclusive é moradora do bairro de Inhaúma, ela, em seu livro Senhores e Possuidores de Inhaúma, que é baseado na sua tese, ela traz então, na página 26, esse mapa que ela traz os bairros atuais e ela vai, segundo a indicação do professor Joaquim Justino, ela faz então um tracejado do que seria a antiga freguesia de Inhaúma, mais ou menos o que seria a antiga freguesia de Inhaúma, com todos os bairros do Rio de Janeiro que caberia ali dentro, que tudo que Inhaúma foi perdendo ao longo dos séculos, ok? Então você vê que Inhaúma realmente foi reduzido até somente essa parte central aqui, que é essa parte aqui roxa, lilás, enfim. E aí, o que acontece? Como é que se deu isso? Para falar de Inhaúma, a gente tem que voltar, então, na época antes dos portugueses, e aí eu recorro ao Rafael de Freitas, um jornalista que faz uma pesquisa fantástica. Ele é casado com uma professor universitário da UFRJ, ele é um jornalista incrível, que faz uma pesquisa incrível, né? Inclusive com várias fontes, ele busca os textos de Jean Delaire e André de TV, que são franceses que vieram para o Rio de Janeiro na época da ocupação francesa, tiveram contato com os indígenas e conviveram com os indígenas. E no livro do Rafael de Freitas, ele traz que nessa região de Inhaúma havia então mais ou menos entre em Vicente Carvalho e o bairro de Inhaúma, havia duas tribos, né, que é a Piracanhopã e a Pirauaçu, e na região de Inhaúma convivia essa tribo, Pirauaçu, ok? Ali entre o rio Timbó e o rio Faria, e então essa origem indígena, ela vem dessas duas tribos tamoios que foram abandonando a região conforme as guerras e a ocupação portuguesa na região. E aí o que seria a Tapera de Inhaúma? O nome Tapera de Inhaúma vem de um nome também tamoio, Tabapoera, que se relaciona a uma área que foi abandonada, uma aldeia abandonada pelos indígenas, né? Então, de Tabapoera vira Tapera de Inhaúma, ok? E aí, como é que se dá isso? O nome Inhaúma, há algumas prováveis origem do nome Inhaúma, mas o que é mais divulgado e mais aceito é que veio de um pássaro, né? Um pássaro que vivia na região, um pássaro preto, que tinha uma espécie de chifre na ponta da cabeça, que se chama na língua indígena Nhaúma, e que daí acabou virando Inhaúma, pela sonoridade virou Inhaúma. E aí, a ocupação da região do interior do Rio de Janeiro após 1567, que é a expulsão dos franceses, as Seis Marias elas vieram adquirindo a toponímia, os nomes indígenas. Então, os caminhos, os rios e as regiões vieram pegando os nomes indígenas, por isso Tapera de Inhaúma. E essa Tapera ficava onde era a freguesia de Irajá, que foi criada em 1644. Então, essa região chamada Tapera de Inhaúma ficava dentro da freguesia rural
de Irajá, que é muito mais antiga do que Inhaúma. E aquela região ali, da Tapera de Inhaúma, ela ganhou um dinamismo bom, e aí o padre Custódio de Mello então resolve fundar uma igreja ali no alto, a parte alta ali, que hoje fica a atual igreja de São Tiago. Então ele resolve fundar ali uma igreja com o nome de São Tiago de Inhaúma. Em 1684, aquela igreja é elevada a Curato, vira Curato de Inhaúma, que é uma região de cuidados da igreja. Não chega a ser uma freguesia, que freguesia é uma região administrativa de governo, uma vez que a Igreja Católica ela fazia trabalho para a coroa portuguesa, então ela participava da administração de governo do rei de Portugal aqui no Brasil, ok? Muito bem. E aí, como é que podemos explicar melhor essa ocupação e surgimento de Inhaúma? Então, vamos voltar aqui na parte da distribuição das Seis Marias após a expulsão dos franceses. Então, aqui é o Morro do Castelo, que é depois que os franceses são expulsos, os portugueses se instalam aqui no Morro do Castelo e eles vão descendo e ocupando a região da Praça 15 até chegar na outra ponta, que é ali o Morro de São Bento, que é onde fica o convento de São Bento. E as Seis Marias vão sendo distribuídas na parte do interior do Rio de Janeiro, na área que eles chamam de sertões, que é a área de floresta, alagadiças e tal. E essas Seis Marias são distribuídas aos jesuítas, que vão fundar, por exemplo, um engenho novo, que é um engenho dos jesuítas, e na região do litoral, ali onde fica Ramos, Bom Sucesso, Olaria, lá para o litoral, Maré, ali vai ser doada a Antônio da Costa, que vai criar ali o Engenho da Pedra. Então, a história do Engenho da Pedra está intimamente ligada com a história do bairro de Inhaúma. E a professora, então, a professora Raquel de Lima, professora doutora Raquel de Lima, ela, na sua tese, né, Senhores e Possuidores de Inhaúma, ela pega um mapa atual, né, pegando um mapa atual, e ela faz um tracejado de como é que seria no século XIX, a partir das documentações por ela pesquisada, como é que seriam as distribuições das fazendas naquela época, no século XIX, 1810, 1820, 1830. E aí o que acontece? Você vai chamar atenção aqui o engenho novo, né, que é dos jesuítas, aqui é a fazenda, né, do bispo, né, o engenho aqui do bispo, ok? Capão do bispo, e do outro lado o engenho da Pedra, que é a região Bom Sucesso, Olaria, Maré, aqui é o engenho da Pedra. Só que o engenho da Pedra pega toda essa área aqui, isso é muito importante, que você vai entender daqui a pouco. O Engenho da Pedra não pega só essa parte azul, ela pega toda essa área aqui. Essa área tracejada é a área que futuramente vai se tornar o Engenho da Rainha. E vamos entender o porquê isso. Por que o Engenho da Rainha surge do Engenho da Pedra? Muito bem. O que acontece? Então, o Antônio da Costa, ele vai ser o primeiro a receber Seis Maria lá, o Engenho da Pedra, e os seus descendentes vêm herdando. Então, Inácio Andrade, né, o Manuel Assunção, e por fim o Francisco Porto, que casa com a Cecília Bom Sucesso, e aí entra o nome Bom Sucesso na região, por isso surge o Engenho da Pedra e o Engenho Bom Sucesso, ok? E por fim, seus descendentes, que é a família Mascarenhas, eles vão herdar aquilo ali. Então, os Mascarenhas vão se tornar, ao longo do século XVIII, 1743, por aqui, tá vendo? Depois, final do século XVIII, 1790, por exemplo, as irmãs Mascarenhas, que são as herdeiras daquele Engenho da Pedra, elas vão partilhar a herança. Então, as irmãs Mascarenhas, elas partilham a herança. E é justamente daí que surge o Engenho da Rainha. Por quê? Aqui é a região onde é a Serra da Misericórdia, que é o que faz a divisão, aqui é o Bom Sucesso, que faz a divisão entre o Engenho da Pedra e o Engenho da Rainha. E aí a Carlota Joaquina, ela vai comprar de uma das irmãs Mascarenhas, a Joaquina Rosa Mascarenhas, informação me passada pelo Ricardo Galeno, que faz pesquisa comigo. Ele faz uma grande pesquisa sobre o bairro de Inhaúma e escreve no blog lá, no blog História de Inhaúma, ok? Bom, e aí a Carlota Joaquina, que vai comprar ali o
o Engenho da Rainha, ela vai viver ali, assim, sempre visitando em finais de semana, usando o Engenho da Rainha, sendo que em 1821, Dom João acaba sendo forçado a ir embora para Portugal, assumir o trono português, de uma vez por todas, e a Carlota Joaquina vai embora com ele. Então, a propriedade ela fica nas mãos do Banco do Brasil, que é um banco público, uma vez que o Engenho da Rainha é uma propriedade de governo. E o que o Banco do Brasil faz? O Banco do Brasil, então, divide o Engenho da Rainha em vários lotes e começa a vender esses lotes. Então, aí o que acontece? A fragmentação do Engenho da Rainha em lotes, você vai perceber, se olha no mapa, que o Engenho da Rainha ele é uma área maior do que o bairro de Inhaúma atual. Então, é ali dentro do Engenho da Rainha que você tem a praça, que depois vai ser a Praça de Inhaúma. É ali que tem a igreja, né, São Tiago de Inhaúma, dentro do Engenho da Rainha, ok? E a parte, na divisão do Engenho da Rainha para ser vendido, o lote de número 8, quem compra é a família Antônio Domingues. Então, Antônio Domingues compra esse lote, né, que fica ali, que ficava a sede, a casa onde vivia, onde estava sempre a Carlota Joaquina, ali a sede, chamada de sede administrativa, aquele casarão que ficava na esquina entre a Rua Dona Luzia e a Rua Engenho da Rainha, e a região ali da Rua Padre Januário, aquela região ali toda ficava, então, o lote número 8. Ok, então a família Domingues vai ficar com essa propriedade aí por mais de 50 anos, até que em final do século XIX, então 1894, a família Domingues, os herdeiros vendem aquilo ali, e o Antônio Botafogo é que adquire aquilo ali. Então o Ricardo já escreveu um texto sobre isso lá no blog do Antônio Botafogo, quando ele faz a fragmentação, né, a venda desse território. Inclusive, o Ricardo aponta que o Antônio Botafogo, ele compra e logo ele começa a fazer a fragmentação, a criação, né, de loteamento e arruamento daquilo ali. E aí, na ideia do Ricardo, na teoria dele, ele acha que o Antônio Botafogo ele fez isso para ganhar dinheiro, mas também para dinamizar a região, visto que algumas áreas como Meia, Engenho de Dentro, Madureira, já havia uma certa urbanização, enquanto que Inhaúma estava muito rural. Então, essa visão de lotear e criar ruas é não só ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, mas também dar uma dinâmica urbana para diversificar a região, urbanizar a região de Inhaúma. Muito bem, mas aí a gente está falando aqui do século final do século XIX, quase início do XX, quase 1900, em 1901. Então, o que eu vou voltar um pouquinho atrás, por quê? Vou falar da criação da freguesia de Inhaúma, que é um outro tema bastante interessante. Porque é o seguinte, o Rio de Janeiro ele ficava aqui, né, a concentração do Rio de Janeiro era bem aqui, nessa áreazinha aqui, aquela ponta que eu mostrei para vocês, onde tem o Morro do Castelo, e vai ser a ocupação e a distribuição das Seis Marias vai ser para a área do interior, ok? Bom, o que vai acontecer? O Rio de Janeiro vai ganhar uma vila colonial, ela vai crescer a partir do momento que encontra-se o ouro de Minas Gerais e o ouro vai se escoar por aqui. Então, o ouro vem lá de Paraty, então existe um caminho por aqui, né, um caminho por terra. Isso vai até mais ou menos um pouco depois pouco antes do meado do século XVIII, porque vai se abrir um novo caminho que vem lá pela Washington Luiz, e esse novo caminho vai acabar esbarrando aqui no uso do litoral, né, do uso desse litoral aqui. Então você vai ter, né, vindo lá de Caxias, na região de Caxias, Nova Iguaçu, então você vai ter Washington Luiz, você vai ter essa circulação aqui de pessoas e mercadorias por causa do ouro de Minas Gerais, ok? Isso dá uma dinamizada, porque você vão surgir então alguns portos aqui de abastecimento, principalmente de alimentos, para aqui a região central urbana do Rio de Janeiro. Com a expulsão dos jesuítas, você vai ter a venda de Sesmaria, distribuição do que era dos jesuítas para particulares, né? Então você vai ter essa distribuição, esse aumento de famílias
ocupando fazendas aqui no interior, a Fazenda Real de Santa Cruz, não a Fazenda Real de Santa Cruz, a Fazenda Santa Cruz dos jesuítas, ela vira justamente Fazenda Real, passa para o governo, ok? Em 1763, o Rio vira capital, o Marquês de Pombal então transforma o Rio em capital, o que aumenta a sua importância política, aumentando então a visão para o Rio de Janeiro. Então, o interesse e valorização por essas terras. Então, a ocupação disso aqui vai se tornar muito mais interessante por conta disso aqui ter virado capital. Uma cidade virar capital de alguma coisa lhe dá muito poder, vai lhe dar poder político e valorização econômica, ok? E aí o que acontece? Eu trouxe aqui esse mapa atual, né, e eu aponto aqui onde ficava mais ou menos a região da Enseada, aqui na Guilherme Maxwell, hoje na atual Avenida Guilherme Maxwell, onde ficaria mais ou menos onde ficaria a região do Porto de Inhaúma, que é a Enseada de Inhaúma, aquilo que eu citei lá, das mercadorias, dos produtos que vêm para cá, né, o escoamento da produção vem de Inhaúma, do interior, para o Porto de Inhaúma, e daqui vai ser navegado até lá o centro do Rio de Janeiro, ok? Então havia também o Porto da Penha, Mariangu, para a produção que se faz naquela área lá de Irajá, ok? Muito bem. E aqui é a construção da Avenida Brasil. A construção da Avenida Brasil vai iniciar um processo de aterramento de toda essa região, e o aterramento dessa região é que vai acabar destruindo o porto e a praia de Inhaúma, ok? Muito bem. E aí eu venho falar do processo de aumento de circulação de pessoas, mercadorias e aumento de ocupação populacional, ok? Então você vai ter a expulsão dos jesuítas, o que faz com que as suas propriedades vão se transferir para famílias, então aumento de população, ok? A família real em 1808 é um elemento, porque a família real ocupando o centro do Rio aumenta a necessidade de mercadorias, então aumenta a circulação de mercadorias, aumenta o consumo de produtos agrícolas, porque aumenta a população do Rio de Janeiro, porque a família real e a corte vai se instalar no Rio de Janeiro a partir de 1808. O caminho da família real para Santa Cruz atravessava a freguesia de Inhaúma, então vai haver um aumento de importância dessa freguesia por conta disso também, ok? Dessa circulação de pessoas, e a diversificação da economia que vai se dar ao longo do século XIX por conta da crise do açúcar. Então, a produção de açúcar vai entrando em crise aqui na região de Inhaúma e na região do interior, mas vai se diversificando a produção agrícola para abastecer, né, o centro da cidade. Inclusive, no Capão do Bispo vai até haver plantação de café, por exemplo, que no século XIX vai ser o grande produto da economia do Brasil Império, ok? O desmembramento das fazendas ao longo do século XIX, como eu falei, o engenho da Rainha, você vai ter ali a divisão do engenho da Rainha em vários lotes, isso faz um aumento populacional, né? E o mercado imobiliário faz com que haja interesse na venda de terras, e por isso o desmembramento dessas grandes fazendas, grandes sítios de grandes engenhos. E aí o que acontece? Você vai ter um outro elemento dinamizador, que é a linha férrea, e há uma discussão muito grande a relação entre a estação e o crescimento urbano, né? O que levou primeiro? Foi o crescimento urbano que levou à criação da estação, ou foi a estação que levou ao crescimento urbano? Independente disso, a criação da ferrovia da Norte Highway, que hoje é a Leopoldina, que hoje pega Ramos Olaria, isso atravessava aqui, atravessava Inhaúma, atravessava a freguesia de Inhaúma. Depois a criação, né, outro detalhe importante, a criação das estações da Leopoldina, ela vai ser nomeado com o sobrenome das famílias proprietárias da terra. Existe até disputas para que onde vai se instalar essas estações, ou tem documentos que mostram essas disputas de interesse por dessas famílias proprietárias dessas terras
pela valorização, ok? A instalação da estrada de ferro Rio Douro, que também, ó, aqui a Leopoldina atravessa a freguesia de Iaúma. Aqui é a Rio Douro que atravessa o coração. A Rio Douro atravessa o coração da freguesia rural de Iaúma. Ela foi criada para auxiliar na construção lá da barreira, né, de água lá do Rio Douro, a barragem Rio Douro, que é para auxiliar no abastecimento de água do centro, né, do Rio de Janeiro, ok? E essa linha férrea, ela depois vai servir para transporte de mercadorias e passageiros principalmente, ok? Então você vai ter, ó, a criação aqui, ó, ela vai ser inaugurada em 1883 e a estação de Iaúma em 1898. Então, assim, não era uma linha férrea eletrificada, nunca foi até os seus últimos dias, nunca foi eletrificada, né? Então ela para de funcionar em maio de 1969. Ela começou por muitos anos puxada por Maria Fumaça, depois por máquinas, e quando para, né, e aí ela fica de 69 até a década de 80, início da década de 80, ela vai fica parada e é substituída. No lugar da linha do trem vai entrar a linha do metrô, ok? Mas ali, aqui a estação de Iaúma, né, e havia uma circulação de pessoas entre os dois lados de Iaúma, porque a linha, a Rio Douro, ela não isolava, ela não separava os dois lados do bairro de Iaúma. E aí, qual o grande lance que eu falo sobre a questão dessa dinâmica de aumento populacional, de circulação de mercadoria e pessoas? É porque você vai começar a ter aglomerações urbanas em várias áreas. E é por causa dessa aglomeração urbana em várias áreas que você vai começar a ter a perda de território. Então, Iaúma foi perdendo território por causa da criação de novos bairros, por conta de toda essa dinâmica que eu expliquei, dinâmica de aumento populacional, dinâmica de surgimento de linha férrea, então, melhoria de transporte. Então, por isso, por causa desse adensamento populacional em várias partes, é que você vai ter, então, a criação de vários bairros que se desmembram de Iaúma. E aí vem o século XX tem outro elemento, que é a questão da indústria. Então, vão se instalar muitas indústrias na zona norte do Rio de Janeiro. Então, você tem aqui, por exemplo, a GE, instalada em 1920, que ainda é em Iaúma, 1920, ainda não era Maria da Graça. 1925, a fábrica de tecidos Nova América, né? Você tem a Cisper, que ficava ali no Jacaré. Então, você vai ter a instalação de fábricas. E aí você vai ter a criação de bairros industriais, como, por exemplo, Nova América, cria ali a cidade de Jardins. Então, você vai ter bairros industriais, inclusive bairros operários, criados por Vargas, como IAPI da Penha, IAPI Del Castilho. Então, você vai ter esse crescimento urbano, esse crescimento de população, né? Então, apesar das indústrias, Iaúma vai ser um bairro predominantemente residencial, né? Então, depois, a fábrica da GE em 1920, 1925 a Nova América, 1950 a Plus Vita, que ficava na antiga estrada Velha da Pavuna, atual Ademar Bebiano. A Avenida Brasil melhorou a circulação de pessoas da Zona Norte para o centro da cidade, né, o que facilitou o contato entre a Zona Norte do Rio e o centro da cidade, a linha de ônibus, linha de bonde. E um detalhe muito importante que eu acabei passando aqui batido foi a questão da reforma Pereira Passos, ali entre 1903 e 1906, que é uma reforma no centro da cidade, onde ele constrói a Avenida Rio Branco, ele faz um trabalho de embelezamento, derruba o Morro do Castelo, e isso começa a encarecer a vida no centro da cidade, e isso vai fazer com que essa população vai buscar moradias e trabalho no interior do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, o que faz aumentar ainda mais o adensamento populacional. Ok? E tudo isso foi fazer crescendo vários bairros, e aí esses bairros foram se desprendendo, foram se separando de Iaúma, e aí eu fiz uma arte em cima da arte da professora Raquel, mostrando o que a professora Raquel recorta como a freguesia rural de Iaúma e o que restou do atual bairro de Iaúma. Olha quanto
Inhaúma perdeu de território, ok? Muito bem, então aqui eu faço só uma breve lista, tá, pessoal? Isso aí eu baseado no trabalho da Raquel, baseado em texto do Noronha Santos, baseado então em várias fontes, eu busco datas da criação, principalmente em termos de decretos antigos, decretos que a prefeitura acabou atropelando quando faz aquele decreto de 1981, aquele decreto de 23 de julho, criando oficialmente vários bairros. Aquele decreto atropelou a história de Inhaúma. Inhaúma ele foi criado em 27 de janeiro de 1743, que é a criação da freguesia rural de Inhaúma. É aí que Inhaúma é criada. Esse é o real aniversário do bairro de Inhaúma, entendeu? Essa criação oficial de vários bairros em 1981, ele atropelou a história de vários bairros, entendeu? E aí ficou vários bairros com o mesmo aniversário por um decreto político, né? Então não tá legal, não ficou legal. Então aí você vê o Guilherme Maxwell que vai fazer uma reforma, começa uma reforma durante a Primeira Guerra Mundial, e aí ele homenageia os países aliados, por isso Praça das Nações, vai homenagear os países que lutaram contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Eu trago aí algumas datas, a criação de Cascadura, quer dizer, o desmembramento de Cascadura, Madureira. Então, é o desmembramento, os nomes já existiam, mas é o desmembramento oficial, Bom Sucesso, 1920, Maria da Graça, 1925, Pilares, em 1934, Engenho da Rainha, que é o bairro atual de Engenho da Rainha, em 1947. Os nomes dos lugares existiam, mas oficialmente o desmembramento vai se dar aí. E como é que está Inhaúma nos dias atuais? Inhaúma está aí, ó. Na década de 60 e 70 houve um grande boom populacional aqui no Sudeste, pelo êxodo rural, a população do Nordeste fugindo da seca, fugindo também das reformas, que a mecanização da agricultura expulsa a população do campo, então você vai ter essa criação, esse êxodo rural, isso faz crescer todos os bairros da zona norte do Rio, inclusive o bairro de Inhaúma. Na década de 80 e 90 houve um processo de inchaço urbano em toda a região do Rio de Janeiro, aumentou esse êxodo rural e a crise econômica fez com que a população não conseguisse comprar casas, né, em condomínios, em loteamentos. Inclusive, o próprio governo não fez isso, o governo deixou largado, não criou novas áreas fora dos centros urbanos, então acabou havendo um grande crescimento das comunidades, ok? No Rio Douro, virou em 83, a estação é inaugurada em 83, a estação de Inhaúma, né, que está ali a foto aí da estação de Inhaúma, que traz esse grande grafite que conta a história do bairro de Inhaúma. Esse grafite é muito legal, acho que ele faz parte já da identidade do bairro, e dividiu, né? A Álvaro de Miranda, ela ficou um pouco enfraquecida, o comércio ali, por conta de que a população passa a ter uma grande dificuldade para atravessar do outro lado, era muito mais fácil quando não havia esse muro, essa separação. Então, assim, houve grande benefício com a criação do metrô. O metrô ele é fantástico para o bairro de Inhaúma, mas ele também trouxe um grande impacto para o bairro de Inhaúma com essa divisão do bairro de Inhaúma. Há pessoas, inclusive, que dá a ideia de se construir um viaduto, ok? Muito bem. E aí depois, no final da década de 90, anos 2000, desordenamento do bairro, abandono do bairro pelo poder público, aumento da violência, mas isso se dá realmente em toda a cidade, porém, Inhaúma ficou bastante largada pelos poderes públicos, aí houve perda das indústrias, muitas indústrias saem da Zona Norte, inclusive de Inhaúma, entre os anos 90 e 2000, até por conta não só da violência, mas o trânsito fica insuportável, não se constrói vias de escoamento, então essas empresas vão se instalar ou no interior do Rio, ou no interior de São Paulo, né? Mas a Inhaúma ainda tem muitas fábricas, ainda tem muitas empresas prestadoras de serviço, mas continua sendo um bairro predominantemente residencial. Inhaúma é um bairro que tem muito potencial e precisa da união dos moradores para lutar por esse bairro, que acho que ainda tem muita história para contar
Inhaúma tem muito futuro aí para os herdeiros desse excelente bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. E a Praça 24 de Outubro, que é um nome que não tem nada a ver com a história do bairro, eu fico bem assim chateado com essa história desse nome aí, e eu espero que um dia mude para uma coisa que tenha mais a ver com a identidade do bairro de Inhaúma, mas essa história eu só conto lá no roteiro. Um grande abraço, professor Wagner Moraes, professor Vaguito, com Vaguito da Gabarito. E olha só, divulgue, compartilhe, curta o canal, divulga esse vídeo aí, galera. Vamos divulgar a história de Inhaúma. Qualquer crítica, sugestões, pode mandar, escreve aqui nos comentários que a gente vai, estuda e vamos regrava e refaz a história, que Inhaúma é isso, Inhaúma é pesquisa. E curta lá o blog, leia lá o texto, o Ricardo Galeno está sempre escrevendo, publicando no blog, que é historiasdeinhauma.blogspot.com.br. Um grande abraço.